começando mais um Entre Nós, comigo, Ana Gabriela Nascimento. E comigo, Isabela Borges. E aí, amiga, como é que estão as coisas? Mais ou menos, né? A pessoa que tá no primeiro lugar nas pesquisas para presidente. Não tá representando muita gente, né? A chance desse seu último programa é grande. A gente tá rindo, mas é de nervoso. Pois é. É uma derrota pra todo mundo, né? Sim, e o Entre Nós, como várias outras iniciativas, são resistência e uma tentativa da gente marcar nosso direito, né? De voz, de debater, de falar sobre a vida das mulheres, sobre os nossos direitos, nossas vontades. Isso a gente tá gravando nas vésperas do primeiro turno das eleições, então o sentimento é já de derrota antes mesmo de qualquer resultado, né? Sim. Mas o nosso objetivo aqui é resistir, é marcar a nossa voz, nossa posição. Então a gente continua produzindo e caminhando pra frente, olhando pra frente, tentando ver futuros alternativos. Hoje a gente vai falar sobre HPV, esse vírus que é pouco discutido, tem muito desconhecimento em volta dele. Então a gente achou que valia fazer um programa sobre ele, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de DST, a gente sempre fala muito sobre ele, né? Além do HIV, o HPV sempre aparece nas discussões, nos consultórios e na televisão também, muitas vezes, na imprensa. Só que a gente sabe muito pouco dele, das consequências e do que ele é, como é que ele funciona no nosso corpo. Muitas vezes no consultório a gente sabe, né? O médico, a médica fala pra gente, olha, metade das mulheres estão com HPV. E a gente fica com muito medo, alarmada, né? Mas na verdade esse número não vem acompanhado de uma explicação mais detalhada. Metade da população feminina tá doente. O que isso significa na prática, né? A gente não sabe muitas vezes. Sim, então vamos falar um pouquinho dos números, Isa? Uhum. Esse ano, o Ministério da Saúde divulgou um estudo que verificou a prevalência do HPV. A prevalência significa a abrangência do vírus, né? Uhum. A prevalência geral de HPV na população feminina pesquisada foi de 54,6% e na masculina foi de 51,8%. Ou seja, mais da metade da população tá com vírus. E muitas coisas chegam aos nossos ouvidos e a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Tipo, HPV é um sinal de promiscuidade, de que você tá zoando muito e precisa parar? A gente sabe que promiscuidade é um termo muito controverso, né? Mas estima-se que 80% das pessoas vão contrair o vírus em algum momento da vida. É muito fácil ser contaminado e passar adiante. Você pode ser contagiado na primeira vez que tiver qualquer tipo de relação sexual, ou seja, você pode ser virgem e pegar HPV. E não significa que você estava zoando a beça, ficando com todo mundo, não que isso seja um problema. Outra coisa que se fala muito, que se deduz, HPV significa que eu tenho câncer? Não. Existem pelo menos 200 tipos de vírus HPV. 40 deles afetam a área genital e só 13 tipos são considerados de alto risco e podem causar câncer de colo do útero. Então, não tem uma relação direta entre o HPV e o câncer. Sim, né? não é porque você recebeu o diagnóstico de que tem o vírus HPV que você vai desenvolver o câncer. E outra coisa que se fala muito é, se você tem HPV, vai saber? Não. O HPV, na maioria das vezes, ele é assintomático. Você pode ou não desenvolver lesões e elas podem ou não se desenvolver no rebote de você ter pego o vírus. Ou seja, elas podem ficar dentro de você sem se manifestar por muito tempo. Então, você pode não saber que você tem HPV. Esses 3 mitos que a gente acabou de falar e essas conclusões foram tiradas de uma reportagem da BBC, que teve como fonte Robert Music, presidente da Joe Cervical Cancer Trust, entidade que apoia as mulheres com câncer de colo do útero no Reino Unido. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre HPV, a gente conversou com uma médica, a Luísa Cadioli, que é médica de família e de comunidade. A Luísa trabalha num posto de saúde e na ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que desenvolve um trabalho muito bacana lá em São Paulo. Vale a pena vocês conhecerem. Elas têm um site que tem muito conteúdo legal, com um olhar diferente para a saúde feminina, que é totalmente diferente do que a gente costuma ouvir, né? Da ginecologia tradicional, enfim. Pra gente começar, Luiz, eu queria que você explicasse o que é o HPV. Bom, o HPV, que é o vírus do papiloma humano, é um vírus que na pele, na mucosa, e normalmente é contraído
através da relação sexual, e é importante que a gente saiba que existem mais de 200 tipos diferentes por aí, né? Não é só 3 ou 10, tem vários tipos. E a gente contrai pela relação sexual ou não. Aquelas verrugas de dedo, né, que às vezes a gente vê em criança, ou no pé, o olho de peixe, que a gente chama, muitas vezes são por HPV. Aquelas lesões que parecem uma verruguinha com pontinho preto no meio, muitas vezes são lesões de HPV, que a gente pode pegar encostando em outros lugares infectados. Mas a maior parte das infecções é pela relação sexual, né? O HPV, como a gente conhece hoje, né, o HPV que dá medo é mais pela relação sexual mesmo, até porque a gente não chama de HPV as verrugas que as crianças têm, o olho de peixe que a gente tem no pé, mas sim, a maior parte das infecções são pela relação sexual. E quais são os sintomas no corpo da mulher? Os sintomas, quando a gente pensa em HPV, o HPV é um vírus, né? Ele não é necessariamente uma doença. Mas quando a gente pensa em sintoma, a gente já está falando de doença, do aparecimento de alguma lesão. Então, algumas mulheres podem ter verruga, que é a lesão que a gente diz que é benigna, né? Causada pelo vírus de baixo risco. Podem ter lesões no colo do útero, pré-malignas ou malignas, que é o mais raro. Podem não ter nada, então é importante lembrar que a maioria das mulheres vai ser assintomática, não vai ter nem verruga, nem câncer de colo de útero, nem lesão pré-cancerígena. E a gente transpara o corpo, no ânus, na boca, na garganta, né? Tem outros tipos de câncer que são causados por HPV. Entendi. E quais são as consequências mais graves que podem ser causadas pelo vírus, assim? Em casos mais graves, quais são essas consequências? Quais são esses casos mais graves? Os casos mais graves são os cânceres, que a gente mais fala, inclusive nos protocolos de prevenção, né, de check-up para as mulheres, é do câncer de colo de útero. Mas também existe câncer anal, câncer de orofaringe, enfim. É aí que se diferencia, né, ser portadoras do vírus do HPV, e a mulher, na sua maioria, a maioria das mulheres vai ser assintomática, de ter uma doença mesmo grave, que aí pode chegar a precisar de uma cirurgia, enfim. Luísa, e a pessoa que tem o vírus, antes dela manifestar qualquer câncer, ela tem como passar a não ter o vírus? Ela tem como se curar, como tratar isso? Essa é uma pergunta bem interessante, porque o HPV ele é muito prevalente e ele pode estar ativo ou inativo, né? Muitas vezes esses testes de DNA que a gente vê por aí, né? Teste positivo, teste negativo. O teste positivo ele indica que a mulher tem o vírus, se achou o vírus na vagina. Mas um teste negativo não necessariamente indica que a mulher não tem HPV, ele pode estar latente ou dormente, que a gente fala. E a gente tem que questionar um pouco se o tratamento para um vírus tão prevalente, tem alguns estudos que falam que nas pessoas sexualmente ativas a prevalência de HPV é mais de 50%, isso é bem alto. Se isso deveria ser tratado, uma vez que os tratamentos que existem, né, o HPV ele não é uma bactéria que a gente toma um antibiótico e ele some, igual a sífilis, igual a clamídia. Ele é um vírus que entra nas nossas células, fica ali na mucosa, às vezes quietinho, às vezes ativo. Então, os tratamentos que muitas vezes são propostos, com cauterização ou algumas tomadas que vão descamar a mucosa, o colo do útero, não necessariamente eles eliminam o HPV, então é muito difícil a gente falar em cura. E eu fiquei com uma dúvida, Luísa. Se eu não tiver nenhuma lesão, se eu não tiver nenhuma lesão, se eu não tiver nenhuma verruga, mesmo assim o exame Papa Nicolau pode me mostrar que eu já tive contato com o vírus, com certeza, ou não? Mais ou menos. O exame Papa Nicolau ele é um exame que sugere lesão. Ele não faz diagnóstico, o que faz diagnóstico é a biópsia, mas ele sugere lesão. Então, o Papa Nicolau ele serve para a gente ver se a mulher tem lesão ou não, ou pré-cancerígena ou cancerígena. A pré-cancerígena, não sei se vocês já ouviram falar, mas são aqueles NIC1, NIC2, NIC3. Sim. Sim. É o câncer mesmo, né? O carcinoma in situ ou o câncer invasivo. O que indica que a mulher tem HPV, que foi a pergunta que você fez, né? Se eu não tenho nenhuma lesão, como que eu vou saber se eu tenho HPV? Sim. É um outro exame, é o teste de DNA ou a captura híbrida, que é muito pedido. E aí pode ser que a mulher nunca tenha lesão, nunca manifeste nada,
com 80 e poucos anos, né, morra de outra coisa, e tem algumas capturas híbridas positivas para HPV. Por isso que quando a gente pensa no câncer de colo de útero e nas lesões, o melhor exame é o Papa Nicolau. Entendi. Como a vacina atua no nosso corpo? A vacina de HPV, ela atua, a gente tem alguns tipos de vacina, né? A quadrivalente, por exemplo, é um dos tipos, que aqui tem 4 tipos de vírus, com os vírus de alto risco, que podem dar câncer de colo de útero. Ela atua entrando no nosso corpo, inoculando pedaços que se assemelham aos vírus e fazendo o nosso corpo produzir anticorpos, células de defesa contra esses vírus, né, contra esses fragmentos da gente. Quando tem uma relação sexual ou entra em contato com esses tipos de vírus de HPV, a gente reaja e não faça uma infecção. O nosso corpo se defenda da infecção pelo HPV. E aí o HPV não entre nas nossas células e não façam as alterações que ele pode fazer. Em relação à prevenção, Luísa, a camisinha ela protege? Ela é capaz de proteger a gente ou não é uma proteção 100%? Não é uma proteção 100%, mas ainda é a nossa melhor aliada. Se a gente quiser evitar ao máximo que o vírus do HPV chegue no nosso colo do útero, a camisinha é a que mais vai ajudar nesse sentido. E aí a gente tem que lembrar também de mulheres que fazem sexo com mulheres, enfim, que também estão indicadas a colher o Papa Nicolau, a usar proteção quando for fazer penetração com o dedo ou com algum objeto. Isso é uma coisa que diminui sim a chance de infecção por HPV. Mas não é totalmente, né? A gente encosta vulva com vulva, escroto com vulva. Então, mesmo que o pênis e a vagina estejam protegidos, a pele, a mucosa mais externa, muitas vezes não está. E aí a gente pode ter lesão de verruga, ter outros contatos, sim. E a mulher que é diagnosticada com o HPV, que ela já percebe as lesões, que ela já consegue observar, o que ela tem que fazer a partir daí? Então, se for vulva, se for só um teste positivo de HPV, que é né, a mulher assintomática, que não tem nenhuma lesão, aí esse teste serve para uma outra coisa. Nas mulheres acima de 30 anos, ele pode ser um teste bacana, porque se ele vier negativo, a mulher pode espaçar a coleta do Papa Nicolau para de 5 em 5 anos. Se ele vier positivo, a mulher continua na frequência da coleta dela de Papa Nicolau, que pode ser de 3 em 3 anos. Agora, se ela já tiver alguma lesão, e aí se for lesão de verruga, é uma lesão que não é preocupante do ponto de vista de gravidade, igual a gente falou. Ela pode fazer uma aplicação de ácido, pode usar até alguns fitoterápicos. O barbatimão é uma planta que tem uma boa resposta na eliminação das verrugas. E algumas mulheres eliminam as verrugas, inclusive sozinhas, pelo poder do sistema imunológico. As nossas células começam a agir e em 3 meses, uns 20% das mulheres podem ter, as verrugas podem sumir sozinhas. Agora, se for lesão no colo do útero, né, o Papa Nicolau indica lá uma alteração. Aí vai depender do tipo de lesão. Se for um NIC1, que é a lesão intraepitelial de baixo grau, que a gente chama, a mulher pode repetir o Papa Nicolau em 6 meses. Ela não precisa fazer nada. Se for NIC2 ou NIC3, que já é uma suspeita de alto grau, ela precisa fazer a colposcopia, que é um exame que vai olhar com uma câmera e passar alguma substância no colo do útero, e se aparecer alguma alteração, vai fazer uma biópsia. E aí é nessa biópsia que se confirma se de fato tem lesão ou se não tem lesão. E aí, se tiver lesão mesmo, o ideal é fazer uma conização, uma cauterização, algum procedimento que tire essa lesão. Que normalmente, quando descobre assim no começo, é um procedimento bem pequeno. Entendi. Luísa, eu fiquei só com uma dúvida na sua fala. Eu sempre escutei falar que a gente tinha que fazer o preventivo de 6 em 6 meses, anualmente, no máximo. A gente, assim, sem ter nenhuma doença, nenhuma coisa diagnosticada. E você falou em outros períodos, outros espaços. Isso é muito difundido nos consultórios, né? Volta ano que vem ou repete em 6 meses. E, na verdade, já faz algum tempo que o protocolo do Ministério da Saúde, o brasileiro e o americano, o inglês, tem uma outra visão, uma outra recomendação. O americano, por exemplo, recomenda que as mulheres de 21 a 29 anos façam o Papa Nicolau de 3 em 3 anos.
E aí depois, a partir dos 30, tem essa opção com o teste de detecção do HPV para espaçar para de 5 em 5 ou manter de 3 em 3 só o Papa Nicolau. E o brasileiro recomenda que as mulheres comecem com 25 anos o Papa Nicolau, aí repitam depois de um ano com 26, e se os dois vierem normais, elas podem espaçar para de 3 em 3 anos. Então eles diferem um pouco na idade para começar, mas depois a recomendação é de 3 em 3 anos. E aí perguntar, né, por que a gente ouve ou por que é recomendado fazer anual. De fato, a gente não vê que em alguns consultórios as evidências científicas são seguidas, enfim, talvez por um medo, mas isso tem que ser com eles, né, até para elas poderem participar da escolha e entenderem melhor o que é o câncer de colo de útero, o que é esse exame preventivo. Sim, com certeza. A gente se sente não participando, né? É bem triste isso. Acata e não pensa muito sobre isso, né? Luísa, como lidar com o fator psicológico? Acho que quando a gente recebe acredito que quando a gente recebe um diagnóstico de HPV... ou de outras doenças, né? Ou de outras doenças relacionadas ao sexo, a gente... acho que a reação é diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse fator psicológico. Eu acho que tem muito estigma, é uma coisa, o que eu vejo das mulheres que eu atendo, especialmente no coletivo feminista, Sexualidade e Saúde, e especialmente do HPV, é uma sensação de que elas estão contaminadas, de que elas estão sujas e de isso atrapalhar muito a sexualidade, o ato sexual. Até por isso também eu acho que o teste de HPV, antes de ser pedido, ele tem que ser pactuado, tem que ser conversado. A gente tem prós e contras, né, de saber se tem um HPV ou não, com o Papa Nicolau normal, especialmente. Porque a mulher tá tudo bem, né, feliz, e de repente vem um HPV positivo que pode nunca afetar a vida dela, nunca virar doença, nunca virar lesão. Mas eu acho que conversar, desestigmatizar, né, falar sobre a prevalência do vírus. É importante se proteger, é legal usar camisinha, é legal a gente evitar de contrair algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, mas o sexo também não é 100% asséptico, né? A gente faz sexo oral, a gente se masturba, os vírus, eles estão, né? Nem sempre eles têm uma lesão, nem sempre a gente vai ver se o parceiro ou a parceira tem alguma lesão. Então, tirar um pouco dessa culpa da estigmatização que contrair uma infecção sexualmente transmissível pode trazer, eu acho bem importante. Ontem a gente estava conversando sobre a diferença que seria a gente ter um diagnóstico de, por exemplo, uma tuberculose e uma sífilis. Se eu descobrisse que estou com sífilis, eu acho que psicologicamente eu reagiria muito mal, como se não fosse uma coisa, assim, de estar no mundo, né? De pegar doenças, porque a gente existe, a gente faz sexo, a gente anda na rua e tal. Mas esse estigma é bem pesado, né? Ainda. E para as mulheres é ainda pior, né? A gente é uma sociedade muito moralista, né? Então tudo que tem a ver com comportamento moral, com a sexualidade, pode ser visto como sujo, né? Como errado, enfim. E claro que a gente não vai falar para todo mundo transar sem camisinha, mas a gente também sabe que as pessoas transam sem camisinha, né? E que a gente pode contrair sífilis e clamídia e HPV, e só falando sobre isso e desmoralizando um pouco, né? A gente consegue também falar de saúde, porque saúde sexual não é só infecção sexualmente transmissível, mas é também prazer, é também orgasmo, é também satisfação. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. É isso mesmo, Luísa. A gente queria agradecer a entrevista, foi muito bom pra gente, muito esclarecedor. Acho que quem for ouvir a gente também vai ter essa sensação. Muito obrigada de verdade, Luísa. Obrigada, adorei também. Muito obrigada, Luísa, valeu. E agora é a hora do Cá Entre Nós, o nosso quadro que a gente ouve uma mulher falando sobre o tema do dia. A gente conversou com a Natália Dias, administradora do grupo do Facebook NIC 123, Neoplasia Intraepitelial Cervical. A gente bateu um papo com ela. Esse Cá Entre Nós tá um pouco diferente, porque a gente também fez perguntas. E ela contou um pouco da experiência dela. Ela teve o diagnóstico de HPV, vale muito a pena ouvir. Meu nome é Natália Dias, eu sou empreendedora digital. Moro no Rio Grande do Sul
e eu criei um vídeo em 2016 chamado NIC 13 Iconização, minha experiência. E esse vídeo repercutiu muito que eu decidi criar um grupo no Facebook chamado NIC 123 Neoplasia Intraepitelial Cervical, que tem ajudado muitas meninas que passam pelo diagnóstico. Hoje já somos quase 3.000 mulheres. Eu sempre fiz meus preventivos regularmente, assim como todos os meus exames. Eu acho que todas as mulheres deveriam fazer, todos os seus exames por precaução. Foi quando o último preventivo me ligaram da saúde da mulher aqui da minha região, informando que eu comparecesse urgente, pois tinha dado alteração no meu exame. Quando eu cheguei na unidade de saúde, a enfermeira me deu o exame informando que eu seria encaminhada para outra cidade, pois eu estava com suspeita de câncer no útero. Na hora parece que um buraco abriu embaixo dos meus pés. Logo eu pensei nos meus filhos e fui pesquisar na internet, porque eu queria entender mais sobre aquela doença. Mas eu ouvi só relatos científicos, relatórios científicos, com uma linguagem que não era fácil de entender. Eu senti medo, tristeza. Eu briguei com meu marido porque a enfermeira disse que era um vírus chamado HPV e que eu tinha contraído por relação sexual. Eu me senti suja. Chorei muito e orei a Deus e falei que eu não aceitava aquilo no meu corpo. Mas logo eu levantei a cabeça e fui fazer a correria dos papéis para ser encaminhado o mais rápido possível para outra cidade ser tratada. Depois de 3 meses, mais ou menos, fui chamada e fiz a cirurgia chamada CAF, que é a cirurgia muito tranquila, para retirar da lesão, e fiz um acompanhamento durante 5 anos. Quando a médica me deu alta no final de 2015 e disse para mim continuar fazendo os preventivos regularmente, e disse que eu estava curada, me deu um alívio na minha alma que eu decidi criar o grupo para ajudar o máximo de mulheres possíveis. Os relatos mais comuns que eu recebo hoje em dia no grupo, as dúvidas mais comuns, são de meninas que recém pegaram o seu preventivo e querem entender aquele resultado. Não levaram até nos seus médicos ainda, ou levaram nos médicos, não foi passado as informações que elas precisavam, elas estão muito nervosas e querem saber sobre o tratamento, querem saber formas de tratamento, a cirurgia como é feita, anestesia, querem saber todas as informações, querem entender melhor o que é o HPV, o que é aquela lesão que elas estão. Eu já recebi relatos inbox de mulheres que descobriram, querem se matar, de mulheres que estão entrando em depressão por causa de pegar o diagnóstico, de homens chorando. Esses dias recebi de um marido chorando, querendo entender mais para poder ajudar a sua esposa. Mas a dúvida mais comum, na verdade, que eu recebo no grupo é se o HPV tem cura. Quero lembrar que eu não sou médica, mas eu passei por essa experiência no meu corpo. Então eu busquei me aprofundar mais nesse assunto. Então eu sempre respondo para elas que primeiro a gente tem que entender que existe infecção pelo HPV e as lesões causadas pelo HPV. A infecção pelo HPV ela é transitória. A maioria das mulheres ela cura espontaneamente no período de 2 anos, que foi o que aconteceu comigo. Então, em algumas das mulheres o HPV pode ficar latente nas células do organismo, não sendo eliminado totalmente. O problema é que não é possível identificar quais são as mulheres que o vírus fica latente e as que eliminam o vírus do seu organismo pela sua resposta imunológica. Até é possível, sim, por um exame chamado captura híbrida, para ver quais são os subtipos de HPV que aquela pessoa tem no seu organismo, ou se não tem mais. O que mudou depois que eu criei o grupo? Eu posso falar na minha vida. Eu me sinto muito realizada, muito feliz, muito realizada em saber que eu estou ajudando alguém de alguma forma. Eu recebo muitas mensagens de carinho, inbox, de meninas agradecendo pela minha vida, agradecendo a Deus pela minha vida, porque no momento que elas descobriram, elas foram pesquisar e acharam o meu vídeo, acharam o grupo e as tranquilizou, elas ficaram mais calmas, elas ficaram mais fortes para procurar o tratamento, Então, a cada depoimento no grupo ou lá no meu vídeo, a minha alma se alegra mais e mais. Passando as informações que elas precisam naquele momento. Passando o acolhimento, acolhendo elas de alguma forma. Porque assim como tem médicos maravilhosos, tem aqueles médicos que só Deus na causa. E eu me sinto feliz. Eu sou feliz. Então, quando elas me falam, tu é um anjo. Não, eu não sou nada. Eu sei que eu tô aqui nesse mundo por algum motivo. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E o Ventre Nós está chegando no final. A gente queria agradecer muito a Luísa e a Natália
Sim, a gente tinha uma ideia de fazer esse programa e falando com essas mulheres, a gente mudou de concepção, já valeu muito pra gente, Sim, né? com certeza. Foi muito Eu e a Ana, a aprendizado. gente tinha muito medo, muitas questões relacionadas ao HPV. E quando a gente tirou essas dúvidas, muita coisa se abriu na nossa cabeça. Eu acho que o medo nunca é um bom conselheiro. Quando a gente tem conhecimento, fica muito mais fácil pra gente tomar nossas decisões e cuidar da nossa saúde com mais clareza, né? Sim, isso reforça a nossa ideia de seguir com o projeto, porque a gente comprova que conhecendo, falando sobre, a gente se liberta de muitas coisas, de muitas ideias pesadas que a gente carrega. Sim, com certeza. Falem com a gente, viu? A gente gosta de ouvir vocês, de ouvir o que vocês acharam e sugestões, opiniões, ideias de próximos temas para os nossos programas. A gente está sempre aberta a escutar. Esse é um canal que é de vocês também. Sim, a gente fica muito feliz quando recebe mensagem. Sim. Quando encontra com alguém, a pessoa conta que ouviu, que achou tal coisa, que Sim. sugere tal coisa. A gente fica muito, muito feliz. A gente está no Instagram também agora, além do Facebook, que é a página Ventre Nós, e o nosso Gmail, que é o ventrenós@gmail.com. A gente também está no Instagram, procura a gente por lá, Ventre Nós, e fala com a gente, se comunica por lá também. Manda o direct que a gente tá... A gente tá atenta. Exatamente. E tem muita coisa boa vindo por aí, a gente tem muitas ideias, muitos projetos pro Ventre Nós. Sim, a gente tá cheio de ideias. Esse final de ano a gente vai bombar. Sim, ano que vem promete também. E pra finalizar, a gente vai reforçar: ele não, ele nunca, ele jamais. Com ele vai ficar tudo muito mais difícil pra nós mulheres. O que já é sofrido pra gente conquistar um pouquinho de cada dia, a gente vai voltar muitos anos pra trás. E a gente não quer isso para nossas filhas, não quer isso para as nossas mães, não quer isso pra gente. Então conversem com seus familiares, seus amigos no metrô, no ônibus, porque a gente precisa resistir e a gente precisa continuar lutando pelo nosso espaço como mulher. Sim, já passou da hora da gente andar pra frente, não dá mais pra gente dar passos atrás, então vamos ficar atenta, porque são os nossos direitos que estão em jogo. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Até o próximo Ventre Nós. Até o próximo. Beijão.